Falar da Igreja Batista Ágape é emocionante para mim. A nossa igreja começou com uma pequena célula na casa de um casal muito precioso para nós, o saudoso irmão Adonias, a irmã Dora Cis, sua esposa, e a filha deles, a Giovana. Nós nos reunimos ali, poucos irmãos, e o Senhor ia acrescentando a nós, semana após semana. Pessoas foram chegando, pessoas de outras cidades foram chegando, e nós ficávamos ali, naquela célula, nos reunindo, adorando, ceando junto, celebrando os cultos. Aos domingos, os irmãos desciam para Matarroma, porque nessa época eu e minha esposa ainda pastoreávamos a IBA Matarroma e estávamos dando início, o start inicial da Igreja Batista Ágape da IBA em Chapadinha. Então, aos domingos, os irmãos, eles iam para Matarroma, para celebração. Outros domingos nós ficávamos aqui. E nesse meio tempo eu lembro que o Senhor nos acrescentou um casal muito precioso. O nosso querido irmão Lorismar e a irmã Bruna, eles chegaram para somar forças conosco e para dar esse start, esse início da igreja. E eu lembro que o Senhor foi acrescentando, pessoas chegando, outros casais chegaram, outros irmãos preciosos chegaram, para que a igreja, ela finalmente tivesse condições de adquirir um prédio, um espaço. E eu lembro que nós alugamos um pequeno lugar, uma salinha de 3 metros por 10, mais ou menos por 8, e nós fizemos ali o nosso culto inaugural. E eu lembro que antes desse período nós estávamos reformando aquele lugar, nós estávamos ali ajeitando as coisas, pintando as paredes. E eu lembro que o nosso pastor Joaquim Neto, ele nos fez uma visita. Naquela ocasião nós preparamos um café da manhã, um tempo de ministração. Éramos um pequeno grupo de pessoas. E ali, naquela reunião tão preciosa, carregada pela presença de Deus, naquela reunião onde apenas um pequeno grupo de irmãos que estavam se reunindo, congregando ali, o pastor Joaquim, usado pelo Espírito Santo, usado em profecia, ele nos deu uma palavra. E eu quero ler esse texto para vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 3. Lembramos-nos continuamente diante do nosso Deus e Pai do que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a palavra profética que o nosso pastor Joaquim liberou sobre aquele pequeno grupo de irmãos. E ali nascia o nosso slogan, nascia também o nome da igreja. E naquele dia, movido pela presença, pelo quebrantamento que havia naquele ambiente, nós então entendemos que o nome da igreja seria Igreja Batista Ágape. E o nosso slogan seria o lugar da fé, da perseverança e do amor. E foi então que ali, naquela reunião, naquela manhã, nasceu a Igreja Batista Ágape. Meses depois, no dia 7 de novembro de 2018, estávamos nós realizando o primeiro culto da Igreja Batista Ágape. Esteve conosco o pastor Idelfonso, da Igreja Batista de Bacabal, ministrando a palavra. O lugar ficou pequeno, uma multidão se reuniu, os irmãos de Matarroma vieram para apoiar o início daquele pequeno trabalho. Como foi precioso ver o agir de Deus, as pessoas se alegrando, e ficamos ali, nos reunindo naquele prédio por alguns meses, e cerca de 3 meses depois, o prédio já não comportava as pessoas que Deus estava nos dando, a multidão que o Senhor estava trazendo para IBA Chapadinha. Então decidimos alugar um novo prédio, alugamos um espaço um pouco maior, fizemos as reformas e mudamos para esse novo espaço. Aproximadamente 9 meses depois, o prédio já estava pequeno, mas ficamos nos reunindo, realizando os cultos, Deus acrescentando pessoas, Deus acrescentou mais casais, pastores preciosos que vieram somar conosco. E eu lembro que chegou a pandemia em 2020, e assim como toda igreja, nós também não poderíamos nos reunir no prédio. Então nós fazemos os cultos online, liberávamos uma palavra para os irmãos, mensagem nos grupos, e fomos fortalecendo a fé. Algumas células perseveraram, outras não, mas temos continuidade ao trabalho de Deus aqui nessa cidade de Chapadinha, Maranhão. Foi então que, após a pandemia, nós decidimos alugar um outro prédio, um outro espaço, no centro da cidade de Chapadinha. Fizemos as reformas e passamos a nos congregar ali. E mais uma vez, Deus nos surpreendeu. Deus, ele me deu uma palavra alguns anos atrás, que à medida que eu correspondesse
em fé, que eu desse a medida para Ele, então Ele corresponderia à minha medida. E nós demos uma medida maior para Deus. Eu lembro que nesse período, nesse ínterim, eu fiz uma oração simples para Deus. Eu disse: Deus, eu não quero passar de 3 anos no aluguel nessa cidade. Eu quero que o Senhor me dê um prédio próprio. Nós já estávamos congregando nesse prédio novo, havíamos feito uma reforma. Foi quando Deus nos apresentou o nosso prédio. Um belo dia eu estava andando pelas ruas da cidade, procurando uma casa para alugar. Eu encontrei uma placa de um prédio gigantesco: vende-se. Cheguei em casa e contei para minha esposa: eu encontrei o prédio da igreja. E ela disse: meu filho, nós precisamos de uma casa. Eu disse: mas eu encontrei o prédio da igreja. E após um ano de negociações, um ano de tratativas, Deus finalmente abriu as portas de uma maneira sobrenatural, como só Ele pode fazer. Então nós adquirimos aquele prédio e iniciamos as reformas com muita fé, com muita perseverança, com muita alegria. Nessa época nós éramos um grupo pequeno de pessoas, aproximadamente 60 irmãos, entre 60 e 70 pessoas eram os membros da igreja. Nós demos um passo de fé. Nós, motivados pela perseverança, motivados pela fé, motivados pelo amor, motivados por uma palavra profética, nós demos esse passo. E Deus correspondeu mais uma vez. Foi então que em fevereiro de 2022, nós fizemos o culto da vitória, um culto de gratidão a Deus. Não tinha piso ainda, era um piso de chão batido, não tinha reboco, não tinha iluminação. Nós fizemos uma instalação elétrica ali provisória, mas havia muita alegria. Os irmãos estavam contentes e radiantes por tudo que Deus estava fazendo na nossa igreja. E em abril, no dia 19 de abril de 2022, nós fizemos o primeiro culto oficialmente, agora no prédio próprio da IBA Chapadinha. Meu Deus, eu lembro daquela cena, não havia cadeira suficiente para o povo, mas havia tanta alegria. Não tínhamos banheiro, o prédio ainda não estava rebocado, pela graça de Deus nós já havíamos colocado o piso, mas havia uma satisfação, uma realização nos nossos irmãos por estar ali naquele lugar, naquele prédio. E Deus assim tem nos acrescentado, semana após semana, mês após mês. O Senhor tem nos dado aqueles que Ele tem para nós. As obras continuaram, continuamos reformando, rebocando, construímos banheiros e mesmo assim a igreja não deixou de atender às necessidades da cidade. Nós fizemos um Natal solidário, fizemos o Dia das Crianças com Jesus. No inverno deste ano, nós distribuímos mais de 60 cestas básicas nas regiões alagadas aqui do município de Chapadinha. E a igreja continuou crescendo. A igreja continuou pregando a Jesus. A igreja continua batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos declarado que isto é só o começo da nossa história. Nós estamos conhecendo a Jesus e o tornando conhecido. E a igreja continua crescendo, avançando em graça, em favor. Igreja Batista Ágape, o lugar da fé, da perseverança e do amor.